Era embriagante o vinho que Jesus fez em Caná? No vídeo de hoje, um texto de Donald Stempes, publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No primeiro artigo da série, tratamos do uso do vinho pelos judeus nos tempos bíblicos. E, como vimos, não era o mesmo de hoje. A maioria dos vinhos de então era suco de uva não fermentado, concentrado em forma de xarope ou pasta e depois diluído numa solução de água de até 20:1. Ademais, conforme acentuamos, o vinho comum não misturado com água e considerado também bebida forte, era ingerido apenas por ímpios, execrado pela sociedade judaica e não podia ser abençoado pelos rabis. Neste artigo, iremos tecer considerações sobre o vinho feito por Jesus nas bodas de Caná. Investiguemos os fatos e vejamos quais poderiam ser as 3 opções do Divino Mestre. Primeira, Jesus poderia ter feito vinho totalmente fermentado, chamado bebida forte. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para bebida forte é shakar, que significa não misturado, ou seja, sem mistura de água. O equivalente para esta palavra do Novo Testamento grego é siqueira. Porém, não é admissível que ele tenha feito bebida forte, se bem que podia se quisesse. Chegamos a esta conclusão por 3 razões. Primeira razão. À luz de passagens como Abacuque 21:15, qualquer pessoa que servir ao seu próximo, vinho que leve à embriaguez será amaldiçoada. Também em Provérbios 23:31, a palavra de Deus diz que não devemos nem olhar para o vinho quando ele se mostrar vermelho e brilhar no copo, isto é, quando estiver fermentado. Ver também as passagens de Isaías 28:7, Amós 2:8 e 12, Amós 4:1, Amós 6:6, Números 6, do 1 ao 5, Levítico 10, do 8 ao 11, Provérbios 31, do 4 ao 7, Deuteronômio 21:20, Romanos 14, do 13 ao 21. A segunda razão que nos leva a crer que o vinho feito por Jesus não era fermentado é porque o costume na Palestina era sempre o de misturar bebida com água, uma porção de vinho por pelo menos 3 de água. Esta era a única maneira aceitável de se beber vinho entre os judeus naqueles tempos. Além disso, Jesus não iria contrariar o costume estabelecido entre seus patrícios piedosos. Também ele não iria realizar um milagre para deixar uma multidão embriagada numa festa de casamento. A terceira razão é que beber vinho sem mistura de água, sob o ponto de vista judaico, era prática pagã ou gentílica. Até o vinho misturado meio a meio era considerado bebida forte e recusada pelo judeu temente a Deus. Por sua vez, os rabis ensinavam que qualquer alimento, para ser comido ou bebido, devia ser abençoado, caso contrário, traria dano para quem o comesse ou bebesse. Eles sabiam que somente o vinho devidamente misturado com água é que se tornaria apropriado para o consumo. Os rabis exigiam a mistura de uma porção mínima de vinho por 3 de água. Outros rabis exigiam mais, até a razão de 1/10. Assim, se Cristo tivesse feito um vinho fermentado, a chamada bebida forte teria ido de encontro à cultura e práticas judaicas de seus dias, que só admitia vinho misturado com água e, por conseguinte, só os gentios poderiam bebê-lo, pois não poderia ser aceito pelos participantes daquele casamento, que exigiriam uma bebida abençoada. A segunda opção de Jesus seria fazer vinho misturado com água. Ótinos no grego. Os rabis ensinavam que só o vinho misturado com água poderia ser abençoado. Somente assim seria aceito socialmente.
3. Cristo também poderia ter feito suco de uva sem fermentação e sem ser diluído em água. Cremos que foi exatamente isso que ele fez. Desta forma, ele estaria produzindo um vinho não embriagador, eliminando assim o problema da primeira opção. Produzindo suco de uva, estava apresentando algo puro, não fermentado e de melhor sabor do que qualquer vinho aguado. Esta interpretação está mais em harmonia com João 2:10, que diz que o chefe dos serventes, o mestre-sala, ficou admirado com a boa qualidade do vinho que acabara de experimentar. Não nos devemos escandalizar com a menção da palavra vinho, pois o termo tem variantes no seu sentido entre os tempos bíblicos e os atuais, como acabamos de mostrar. Assim, cremos que a melhor opção de Cristo seria ter feito suco de uva puro, não fermentado, porque tem ótimo sabor, é inócuo e está em plena harmonia com a palavra de Deus e com os costumes judaicos da época. Portanto, não podemos admitir que Jesus tenha produzido vinho fermentado nas bodas de Caná, porque o Divino Mestre não justificaria a prática pecaminosa de bebidas alcoólicas na época atual. Os crentes não devem beber vinho, seja de alto ou baixo teor alcoólico. Ora, o uso de bebida forte só resulta em males de toda espécie e Jesus jamais está num negócio desses. O próximo artigo tratará da questão: podem os pastores, obreiros e líderes em geral beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica? Examinaremos o que a Bíblia diz sobre os padrões de Deus a esse respeito. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.